Pessoal da Igreja de Deus, na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes, né, irmão? Deus já falou que vai fazer. Aleluia. Irmão, louvou o Senhor nessa noite com o hino que disse que Deus vai fazer. Vai fazer o inferno explodir para provar para você que Ele é Deus. E faz o impossível por você. Eu quero aproveitar a igreja de pé, quero ler um texto aqui, bem curto. Gênesis 1, no começo de tudo. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Quero agradecer a confiança da parte da irmã Nilda, do pastor, que nessa noite nos convidou para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, o irmão Davi Pereira, e a sua cunhada, a minha cunhada também, a irmã Débora, que está conosco, mais os seus filhos. Eu louvo a Deus pela igreja do Senhor que está de pé nessa noite, que pode estar com o coração fervendo de desejo de ouvir Deus falar ainda mais, né? Pois o Senhor já tem falado hoje conosco aqui, sentadinho ali. Deus tem falado coisas gloriosas, né? Deus é Deus do impossível, não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Que o Senhor nessa noite tem para nós uma palavra gloriosa. Livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, eu quero ler para base na mensagem que o Senhor pôs no nosso coração. Diz: a criação do céu e da terra e tudo o que neles se contém. O capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amém? Amém. A igreja poder sentar. Louvado seja Deus. Aleluia. No princípio do Gênesis, em que Deus se manifesta para fazer o maior espetáculo que já se viu. Nós olhamos para a humanidade nos dias atuais e vemos eventos espetaculares. Nós olhamos para a televisão, a tecnologia, o computador, a internet, e nós começamos a ver coisas que há 15 anos, 20 anos, 40 anos atrás nós não víamos. Apesar de não aparecer, eu tenho muito mais que 40. Mas é segredo. E eu louvo o Senhor que nada se compara a esse evento sobrenatural de Deus. Eu louvo a Ele porque Ele fez coisas tão magníficas que a gente pode olhar com os nossos olhos e não saber fazer o que Ele fez. Eu olho para você e vejo a glória de Deus. Eu olho para você e vejo a criação de Deus pura e genuína, sem mudança. Por mais que você corte o cabelo, por mais que você use batom, por mais que você troque a cor do seu cabelo, quando a gente olha dentro dos olhos de um homem ou de uma mulher, a gente vê algo que o homem não sabe fazer. E quando Deus ele decidiu por esta invenção magnífica, por essa coisa majestosa, quando Ele decidiu no coração dele de fazer a terra e tudo quanto nela há, era o que Ele realmente queria fazer. E tudo que Ele fez foi maravilhoso, mas quando se trata da luz, irmãos, quando se trata da claridade, do vento revelar o que há em escondido, em oculto, e eu quero dizer para você que nesta noite o Espírito está para revelar coisas ocultas e coisas profundas que você nunca viu falar.
fez, não é mandado. Ele mesmo não manda recado, ele envia mensagem. Ele mesmo não levanta ninguém sem um propósito, mas sim com o objetivo de falar para o seu povo a realidade atual que estamos vivendo nesses últimos dias na terra. Porque nós olhamos para a humanidade e vivemos os últimos dias na terra. Muitos não estão se preocupando com isso. Ainda estão casando e se dando em casamento como no tempo de Noel. Mas eu quero dizer para você que o dia de Deus está chegando, igreja. E é necessário ficarmos apercebidos. Porque no jeito que ele disse, haja luz, ele pode dizer, haja destruição e a humanidade ser destruída. E eu estou olhando para este texto, preocupada com o convite que recebi para pregar, preocupada com o povo que vai receber a mensagem, incomodada comigo porque o Espírito Santo tem que falar com o povo, não sou eu. Eu sou só um canal que vai transmitir aquilo que o Senhor verdadeiramente quer falar conosco. E ele se movimentou em si mesmo, olhou para a extensão da obra. Eu creio que Deus estava naquele dia com muita vontade de fazer algo extraordinário. Eu creio que naquele dia o desejo do coração de Deus era provocar uma erupção na terra e fazer o sobrenatural acontecer. E tudo ser para a honra e para a glória dele. Porque muita gente faz muita coisa para a glória de si próprio. Mas Deus diz, minha é a glória, minha é a honra. Eu não dou meu lugar para ninguém porque eu sou Deus que faço, eu desfaço e torno a fazer porque eu sou Deus. Eita Deus que está presente, irmã linda. Andeve a sobre a camancheria. Muitas vezes nós olhamos para situações na casa do Senhor, na vida dos nossos parentes que são crentes também, aos que não são crentes também, o vizinho que não é crente também, o movimento que está acontecendo aí fora também. E nós dizemos, mas será que Deus não está vendo isso? Mas será que o Senhor não está preocupado com esse movimento? Mas será que esse problema é tão difícil para Deus? Não é não. Ele está esperando você se pôr na posição para ele te dar vitória. Ele está esperando você entrar em propósito com ele. Porque vestir roupa de crente não é ser crente, andar com bíblia de crente não é ser crente. Mas é olhar para a luz que Deus fez e dar glória a ele e exaltar o nome dele. Oh, Deus grande. Aleluia. O povo está desatento, igreja. O culto vai acontecendo, mas a gente vê pessoas inquietas, pessoas despreocupadas, pessoas de perna cruzada, pessoas de mão no queixo, pessoas conversando com o seu vizinho do banco, pessoas sem reverência na casa de Deus. Mas o Senhor vai abrir olho de crente. Deus está abrindo olho de crente nesta noite para te mostrar a luz que Ele trouxe para a humanidade, a luz que morreu na cruz do Calvário para que você tenha vida com abundância, que não seja uma ilusão de ótica, mas essa luz tem que brilhar de dentro para fora. Se você não está gostando, é glória também, aleluia. Se você não está gostando, é aleluia também. Porque se você não está gostando, é porque algo está errado aí dentro, precisa ser consertado. E nesta noite você pode sair da luz de Deus nessa noite. E disse Deus, haja luz e houve luz. Aleluia. Irmão, quando alguma coisa está no escuro, a gente não consegue ver direito. Alguma
coisa, quando está encoberta, a gente não consegue decifrar. Aleluia. Se a luz está apagada e você sai no meio da noite dentro de casa, você tropeça. Mas quando tem a luz, você vê tudo claro. Ainda que alguém tente se camuflar, você vê a sombra e você vai atrás da sombra e você acha. Ainda que alguém se esconda atrás da roupa bonita, você sabe que a luz está em você. Essa luz que brilha nesta noite, ela vai tudo. A luz de Deus vê tudo dentro. Aleluia. Ainda que você sorria, a luz de Deus sabe se você está chorando, se você está afligido, se você está machucado, se você está magoado. A luz de Deus consegue sondar você de dentro para fora. Aleluia. Ele disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Ele olhou para a luz e disse: olha que coisa boa que eu fiz a luz. Estava tudo escuro na face do abismo. Ninguém ia conseguir ver nada do que eu ia fazer. Mas ele fez primeiro a luz. Ele não deixou nada em oculto. Aleluia. Eu quero dizer a você que você pode até tentar se esconder nessa noite, mas a luz está aí dentro dizendo: está claro! Está claro! Glória! Você pode até tentar se ocultar com o seu salário, com o seu dízimo, com a sua maneira de ofertar na igreja, com a sua popularidade. Você pode até tentar ser engraçadinho, bonitinho, cheirosinho. Mas Deus diz nessa noite: haja luz e houve luz para clarear esta noite. Oh Deus! Sabe quando olhamos para a nossa situação de baixo, nós temos vontade de correr e sentar? Porque nós preparamos alguma coisa de nós tão bonito de dizer, tão fácil de falar. E aí quando nós chegamos aqui, o Senhor diz assim: eu vejo escuridão em muitos que estão sentados, que tem roupa de crente e não é crente, que é sobre a manjúria, que tem pastora na igreja, mas lá fora é treva. Eu fiz divisão entre a luz e a treva, que é para a luz prevalecer brilhando. Oh meu Deus! Grandioso que testifica dessa palavra nesta noite. Aleluia. E olha só o que Deus fez depois que Ele achou bom. Ele separou. Ele separou a luz e as trevas. Ele disse: treva, fica lá. E luz fica aqui. Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus está dizendo: seja luz. Você está do lado de cá. Não se misture, porque você está do lado de cá. Lembre-se de que eu fiz a luz para você brilhar na luz. Há muito tempo o Senhor tem falado aos corações e ao meu que há tempos difíceis na terra para os crentes, que há tempos complicados demais para os crentes, porque muitos não querem dar lugar à luz. Aleluia. A luz está brilhando, mas muitos não querem dar lugar para a luz. Ele fez separação entre a luz e as trevas. Aleluia. E Deus fez separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia
E as trevas chamou de noite, foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Irmãos, Deus fez tanta coisa no primeiro dia por mim. Eu começo a olhar, a majestade de Deus é tão grande que Ele, sendo Deus, Ele começou a se doar desde o começo por mim. Eu não digo nem por você, porque se você é igreja, você vai entender que Deus está falando com você nessa noite. Ele começou a se doar, Ele começou a dar claridade, Ele começou a abrir seu coração, abrir sua mente, Ele começou a abrir os meus olhos, Ele começou a me mostrar o caminho. Irmãos, quem está na luz vê o caminho, quem está na luz segue o caminho, quem está na luz vive o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Existe um caminho para quem está na luz para seguir. E muitas vezes, irmão, nós nos tornamos cegos, olhamos só o que está na nossa visão, não começamos a olhar pela visão espiritual. E a Bíblia diz que uma coisa que me chamou a atenção foi que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Sabe aquela luz do primeiro dia de Deus? É Jesus. Aquela luz que é a divisão entre as trevas. Agora no capítulo de João, ele diz: eu sou a luz do mundo. Aleluia. No capítulo 8 de João, no versículo, aleluia, no versículo 12, ele dizendo para os discípulos sobre a missão dele na terra, ele diz: falou depois Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que me segue não andará no escuro. Aquele que anda atrás de mim nas minhas pegadas, ele não anda no escuro. Ele não vive as trevas. Ele não vive nada de escuridão, mas ele vive a luz. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Glória. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo. Teu testemunho não é verdadeiro. Ele respondeu e disse-lhe: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só, mas eu e meu Pai que me enviou. Aleluia. Você está entendendo que você não pode julgar o teu próximo? Você está entendendo que você não pode fazer julgamento precipitado? Muitas vezes nós abrimos as nossas bocas e pecamos contra o nosso próximo. E o Senhor disse que Ele não julga sozinho, não. Que o julgamento dele é perfeito, porque Ele vem junto com o Pai julgando. Ele vem junto com o Pai testificando um do outro. E nesta noite eu creio que a Trindade está presente. O Pai, Filho e Espírito Santo representando nessa noite o meu coração e teu coração, dizendo: haja luz em ti, haja claridade em tua vida, haja transparência em tua vida. Quantas vezes nós olhamos para as nossas vidas e não vimos transparência? Nos ajoelhamos muitas vezes, não temos a oração perfeita, porque não conseguimos nos arrepender dos nossos pecados. Mas o Senhor nessa noite Ele diz: haja luz. Ele diz: haja labicaia sobecamanchoia. Ele diz: entra na minha presença, nesta luz que brilha, para que o meu nome seja glorificado. Sabe esses movimentos que estão aí fora? Há muitos que estão nesse movimento e depois entram nas igrejas com as Bíblias na mão e depois cantam nos departamentos. Há muitos que se vestem bonitinho aqui, mas às vezes fogem para esses movimentos e vestem as vestes
Ele se apresentava como aquele que clareia tudo. Ele se apresentava como aquele que deixa tudo claro. Quando olhamos para as nossas vidas, vimos que algo está bem, nós corremos logo fisicamente para arrumar, né? É o cabelo que ficou despenteado, é o sapato que não combina com a roupa. Nós vamos logo, arrumamos tudo. E chegamos às vezes na casa de Deus com o altar todo desmantelado, todo na treva, na escuridão. E nós queremos levantar a mão para o pastor ver que nós estamos adorando. Aleluia. Mas o Senhor falou que é chegado o tempo em que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que já chegam na igreja com o altar preparado para adorar o Rei da Glória. O mundo da luz está aqui nesta noite, e tem aquela adoração perfeita. Eu quero um coração e altar pronto para mim. Aleluia. A irmã veio aqui e fez uma repreensão através de um texto para falar da oração, que nós estamos relaxados na oração, e talvez muitos criticou a irmã, mas eu quero dizer, irmão, que se alguém te criticar, é porque a pessoa não está orando. Ah, mas vai fazer isso no culto de domingo e não tem que para Deus falar, não. Se Deus quiser falar hoje, fala na ceia, fala na doutrina, fala no ciclo de oração. Se Deus quiser falar para o pastor, para dirigir, para o conjunto inteiro, para o obreiro todo, para a pregadora, Deus vai abrir a boca e vai falar, por quê? Porque tudo isso é para Ele. A glória dEle, a honra é dEle, oh, exaltado é o nome de Jesus. Pede a carante, origuei a fé. Aleluia. Oh, glorificado. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda nas trevas. Deus deixou bem claro através de Jesus Cristo: quem segue Jesus não anda na escuridão. Aleluia. Rejeita a escuridão, abomina a escuridão. Oh, aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu foi uma coisa interessante, foi um acontecimento assim extraordinário, igual a fundação do mundo, porque tudo que Deus faz é extraordinário. Quando nós chegarmos em casa, nós vamos ver o Fantástico. Com certeza muitos irmãos assistem o Fantástico. É interessante, são notícias que a gente precisa. O crente não pode andar bitolado, só igreja, ele tem que conhecer da sociedade, que é para ele saber onde está a luz e onde está a treva. Não é para ele aderir à treva, é para ele saber onde é que está a luz. Aleluia. Porque muitos assistem a televisão, mas eles põem para a vida deles, aderem aquilo, e a luz começa a ficar opaca, começa a não brilhar direito, os olhos já não enxergam mais, eles não conseguem ver mais o Senhor Jesus. Mas nessa noite Deus manda dizer para mim e para você: é tempo de buscar a visão de Deus, porque a luz do Senhor está para se apagar na vida de muito crente. Aleluia. Deus falou em Apocalipse, João, Ele disse: te arrepende, senão eu venho sobre ti e tiro a lâmpada. Entre camanchores. Ele me chamou a tirar a luz de você. Se você não se arrepender, eu vou tirar a luz de você. Se você não voltar ao começo, não buscar visão e não se arrepender, eu vou tirar a lâmpada. Eu vou apagar tudo aí, vai virar treva. E aí não vai ter mais conserto. É isso que Deus queria dizer. Eu digo nas minhas palavras, mas está escrito assim: vai, volta onde tu errar, te arrepende, antes que eu venha sobre ti e tire a tua lâmpada. Aleluia. É duro, aleluia. Mas foi isso que Deus pôs no meu coração. Não tem como eu escapar dessa palavra, porque se ela está servindo para mim hoje, ela está sendo guardada hoje, porque o dia de amanhã pertence a Deus. O movimento não está deixando você dormir, mas a culpa é nossa. Porque a irmã disse: nós não queremos orar, nós não queremos zoar, nós não queremos pagar preço. Quando a gente faz uma livre, logo o movimento se levanta. Mas é porque muitas vezes quem vai
vai fazer ali vazio. Não está cheio da glória de Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, não tinha 30.000 pessoas não. Era quase 120. Ao certo não diz quantos eram. Porque foi tantos que chegaram e não conseguiram entrar na casa. Mas a Bíblia diz que eles oraram. E o fogo de Deus, o Espírito desceu, encheu aquele povo. Porque eles estavam reunidos buscando a presença desse Deus lindo. Eles estavam buscando a luz. Eles estavam querendo essa presença. Quantos não falam mais dos mistérios de Deus porque perderam a presença? Porque a luz já não brilha mais como brilhava. Ah, mas é muita prova, irmã Divone, é muita luta. É muita prova, muita luta e pouca consagração, pouca aproximação. A Bíblia diz que Deus falou para Asa que se ele se chegasse a Deus, Deus se chegava a ele. Mas quando ele se afastava de Deus, Deus se afastava dele. E o povo ficava perecendo nas guerras por causa da falta da presença de Deus. E a luz do mundo está aqui esperando você para renovar a sua aliança com Ele, para renovar o seu contato com Ele, para renovar a sua experiência com Ele. Deus quer essa luz aí dentro de você. Aleluia. 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 Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Aleluia. O povo ficou lá em Jerusalém, até que do alto foi revestido de poder. E eu tenho certeza que esse povo, quando saiu dentro do quartinho, aleluia, porque o cenáculo era um quartinho, tipo aquele quartinho que o irmão está ali, ó. A pessoa, 120 pessoas ali, um suando o suor do outro, um e no cheiro do outro. E quando a glória a Deus, então, passa um do outro. Mas eles não desistiram até que do céu veio a resposta da oração. Você quer dormir em paz? Comece a buscar o Senhor. Você quer que o movimento se acalme na região? Comece a jejuar e buscar o Deus vivo. Busca a luz que você vai conseguir dormir em paz. Deus está falando conosco. Nós reclamamos, vimos defeito, até amaldiçoamos algumas vidas. E são almas que dependem da minha vida para ser salvo, e eu não estou fazendo nada. Eu estou amaldiçoando a cada dia. E olha que o movimento não tem sido fraco não. Tem tomado bairros completos. E tem alguns até que se remexem no ritmo. E ainda dão risada das letras das músicas. E ainda zombam quando passa na rua e vê os dispositivos vazios na rua. Mas não jejua, não ora, não busca. Não guarda a sua vida. Não entra na luz. Porque tem uns que a luz você tem que entrar neles, mas eles não entram na luz. A luz até tenta, mas a porta está fechada. E sabe o que Jesus disse? Que ele é educado. Ele disse: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Ele disse: olha, eis que estou à porta aí. Oi? Eis que estou à porta aí. Se abrires, eu entrarei, cearei contigo e ficarei. Isso é para os que não são crentes? Deveria ser, meus irmãos. Mas tem muitos que não ouvem mais Deus. Quando Deus fala, diz: não pode ser Deus. Aquele irmão está na cara. Imagina, me dá um conselho desse, me dá uma repreensão dessa. Ele está pensando que eu sou fácil. Como é que ele me dá uma repreensão dessa? É com você que acha que é fácil, mas não está fazendo nada para ele. Meu Deus, o que é isso? Aleluia. Oh, glória. Jesus, eu te louvo por esta noite, Jesus. Porque tu trouxeste o que tu queria para o teu povo nessa noite. Oh, aleluia.
Se você quiser ser bem-aventurado este ano, que vai ser bem difícil. E não é profecia da irmã Edivane, não. O Senhor tem revelado aos seus santos, os profetas, que se 2014 foi ruim, aperte o cinto que a nave vai decolar. E se você não estiver na presença, Deus vai balançar a figueira. Deus vai balançar a peneira. Deus vai entrar com providência. Ou você se firma ou se firma com Deus. Ou você entra no propósito como o rei dos céus, ou você vai ficar vendo o povo ser abençoado. Porque neste lugar tem crente que vai ser abençoado. E você não vai poder fazer nada, meu querido. Você só vai ver a bênção de Deus no seu irmão. Aleluia. Vai ser um ano difícil. Aleluia. O ano já começou pesado. Vocês podem prestar atenção. É notícia ruim de todo lado. É toda hora uma notícia extraordinária de que está difícil. Deus está permitindo a falta d'água num lugar tão grande como São Paulo. Aleluia. Está mandando a poção, né? É que nem o Salmo 84, tem que começar a cavar poço. Começa a cavar uns poços. Entre começa a cavar um poço e pedir para Deus mandar chuva. Mas é chuva de graça, chuva de alegria, chuva de unção, de prosperidade espiritual, de dons, de coragem, de ânimo, de força. É o que Deus precisa mandar para o seu povo, mas o seu povo tem que começar a clamar. E nós vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por isso. Aleluia. E você que nessa noite quer ouvir o nome do Senhor, você que nessa noite quer fazer uma aliança com Deus, você que nessa noite veio assistir o culto, você não veio cultuar, você veio assistir o culto, porque existe uma diferença de cultuar e de assistir o culto. Assistir o culto você veio para ver, e se você veio adorar essa noite, comece a dar glória, comece a dar aleluia, exaltar o nome de Deus, para você sair daqui em posse de vitória. Eu quero convidar quem não serve ainda ao Senhor. Tem alguém que não é crente nesta noite? Tem alguém para Jesus aqui nesta noite ainda? Ou somos todos salvos? Levanta a mão assim quem ainda não aceitou Jesus como Salvador. Tem alguém que não é crente ainda? Tem alguém que não é salvo ainda? Que não aceitou o Senhor? Olha que beleza. A mensagem foi tudo para nós. Que delícia. Hoje nós vamos levar o pacote completo. É kit completo do céu. Para viver neste século 21, nesse ano de 2015, você precisa da luz de Jesus. Você precisa viver essa novidade de vida de verdade na sua vida, e eu também na minha, para que Deus possa ter misericórdia de nós e nos dê um ano sustentável na presença desse Deus e mande chuva para que o nome dele seja glorificado. Amém? Você que está querendo fazer uma nova aliança, que se sente fraco, que não está conseguindo resistir às trevas desse mundo, e você quiser vir aqui na frente, enquanto eu estou orando, vem aqui na frente para você receber uma porção de Deus para você levar para a sua casa para viver este ano. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te louvo, te exalto, te agradeço por este dia maravilhoso, por esta noite, pela luz que brilha em nossos corações, pela tua unção, a tua graça, pela tua igreja, por este ministério, pelo teu povo, Senhor, que vem nesta noite para ouvir a tua palavra, para adorar o teu nome. Obrigado por ser transmissora, Senhor, dessa mensagem essa noite. Meu Deus, guarda o teu povo, livra o teu povo do mal, da vitória, levanta, ergue com o teu poder, restaura as vidas, entre com providência nas causas impossíveis, e trabalhe no conjunto das irmãs, meu Deus, segundo a tua vontade. Entra na vida de cada irmão, vem curar, libertar, abrir as portas fechadas. Tu és o Deus que trabalha pelos que te esperam, diz a tua palavra, e nós estamos aqui nessa noite porque nós confiamos na tua benignidade. Fica conosco, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. A igreja poder sentar. Aleluia, adorando o Senhor ainda, irmãos. Ainda não teve a bênção final, e eu tenho
certeza que você vai sair daqui em posse de vitória. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Aqui tinha um pedido de oração por um irmão